Você já pensou que um jogo pode te ensinar algo que tá na Bíblia? Pois é, hoje eu quero te mostrar uma lição bíblica escondida em Undertale e eu aposto que você nunca reparou nisso. Não importa se você já zerou o jogo ou já ouviu falar. O que a gente vai conversar aqui pode mudar o jeito como você enxerga não só Undertale, mas também a forma como você trata as pessoas ao seu redor. Então se inscreve, deixa seu like e vamos começar. Pra você que não conhece, Undertale é um jogo indie criado por Toby Fox que conquistou o mundo com uma ideia simples. E se você pudesse passar por um RPG inteiro sem matar ninguém? No jogo você controla uma criança que cai no mundo dos monstros. E aí começa a grande escolha: lutar ou mostrar misericórdia. Parece só um detalhe de gameplay, mas é aí que mora a chave. Cada decisão muda tudo. Quem você poupa, como você trata os outros e até como você responde uma conversa. Tudo tem consequência. E é justamente nesse detalhe que a gente encontra uma lição que parece ter saído direto das páginas da Bíblia. Então, vamos para a primeira grande lição bíblica que Undertale traz. E ela aparece bem no início do jogo. Perdão e misericórdia valem muito mais do que violência. Sabe quando você tá andando pelas ruínas no início do jogo e encontra o seu primeiro monstro? Pode ser um Frogget, um Winston ou até um Napstablook. Aquele fantasma que só queria ficar quieto ouvindo uma música triste. A maioria das pessoas por impulso aperta lutar logo de cara. Afinal é isso que a gente aprendeu em tantos outros jogos, né? Enfrentar, bater e vencer. Mas Undertale te dá uma outra opção, a de agir com misericórdia. Às vezes é encorajar, conversar, consolar ou até só poupar, mesmo quando o inimigo já se rendeu. E sabe o que é mais interessante? Isso muda tudo. Você percebe que os monstros não são vilões de verdade. Eles têm sentimentos, inseguranças e histórias. Eles estão só tentando sobreviver, igual a você. E aí vem a parte mais forte. Essa escolha de perdoar, de poupar, de ter compaixão é exatamente o que a Bíblia ensina. Olha esse versículo de Tiago 2,13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, o ato de ter misericórdia é mais poderoso do que simplesmente julgar ou punir alguém. E Jesus também falou sobre isso em várias vezes. Em Mateus 5,44 ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso vai contra tudo que o mundo ensina, né? Mas Undertale te dá a chance de viver isso na prática. Você é atacado por alguém e ao invés de revidar, você perdoa. Você escuta e mostra que se importa. E isso muda a reação do outro. Quer ver um exemplo forte? O próprio Papyrus quando você encontra ele. Ele quer capturar você e virar um herói entre os monstros. Mas se você insiste em tratá-lo com bondade, se recusa a machucar ele e até elogia os ataques dele, ele se desarma. Ele para de lutar e mais, ele se torna seu amigo. Isso é mais do que um gameplay alternativo. É uma representação clara do poder, do perdão e da compaixão. Quantas vezes na vida real a gente já ficou com raiva de alguém, mas quando escolheu conversar, ouvir e perdoar, as coisas mudaram completamente. Undertale mostra que isso não é fraqueza. Mostrar misericórdia é uma força absurda. Uma força que transforma inimigos em aliados, que quebra ciclos de ódio e que cura feridas. E quer saber? Esse é exatamente o tipo de atitude que Jesus teve com a gente. Mesmo quando a gente erra, se afasta e escolhe o caminho errado, ele não vem com a espada na mão. Ele vem com braços abertos. E sabe o que vem junto com essa ideia de misericórdia? Um princípio ainda mais profundo, que transforma completamente a forma como você joga Undertale e mais ainda como vive. A empatia. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, quando você tenta entender antes de julgar. E isso aparece o tempo todo no jogo, principalmente quando os personagens mais marcantes como o Papyrus, a Undyne e o Metaton. Vamos olhar pro Papyrus de novo. Ele não é mau, ele só quer ser reconhecido, quer ser respeitado e ser alguém importante. Ele se esforça, treina e sonha com isso. E quando você escolhe escutar ele, apoiar ele, mesmo quando ele tenta te capturar, ele muda. Ele se abre, fica vulnerável. Tudo isso porque você demonstrou empatia ao invés de reagir com raiva ou medo. Agora pensa na Undyne. Ela é representada como uma guerreira implacável, uma caçadora determinada a proteger o reino dos monstros. Ela te persegue, te ataca com tudo e parece que não vai parar até vencer. Mas quando você insiste em não lutar e mostra que não quer machucar ninguém, mesmo correndo perigo, ela começa a questionar tudo. No fim, ela entende que talvez a paz seja uma opção, que talvez, só talvez, os humanos não sejam tão ruins assim. Isso é empatia em ação. Você enxergou além da armadura dela, além da pose de durona, e isso fez toda a diferença. E com o Metaton? Ele parece só um robô egocêntrico, obcecado por fama. Mas se você prestar atenção, vai perceber que ele também só quer ser amado, quer ser notado, quer fazer parte de algo. Quando você trata ele com respeito e valoriza o que ele é, ele revela o seu lado verdadeiro. E aí você entende. Até quem parece superficial tem sentimentos profundos. E tudo isso tem a ver com o ensinamento direto de Jesus.
Em João 13,34 ele diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui Jesus nos chama para amar de verdade, não só com palavras bonitas, mas com atitude, presença e com empatia. Ele não disse ame quem te ama, ele disse para amar como ele nos amou. E ele amou gente falha, perdida e quebrada como nós. E é isso que Undertale ensina. Se a gente estiver disposto a ver, quando você ama de verdade no jogo, não com palavras, mas com ações, você muda corações. E quer saber? Isso não acontece só no jogo, acontece na vida também. Quantas vezes você já julgou alguém sem perceber o que a pessoa estava passando? Quantas vezes alguém te tratou mal, mas depois você descobriu que ela estava enfrentando algo difícil? A empatia é o que faz a gente parar, olhar nos olhos e perguntar: o que será que essa pessoa está carregando? E às vezes, só de fazer essa pergunta, você muda o dia ou até a vida de alguém. Undertale mostra isso com clareza. Cada monstro tem um motivo, uma dor, um sonho. E quando você decide conhecer essas histórias, ao invés de só tentar fugir ou atacar, o jogo se transforma. Porque as pessoas e os monstros não são o que parecem à primeira vista. Você só descobre isso quando escolhe amar de verdade. E isso é puro evangelho. É o amor que escuta, que entende e que cuida. O amor que Jesus mostrou com atitudes. O amor que ele espera que a gente tenha por cada pessoa que cruza o nosso caminho. Até aquelas que parecem nossas inimigas. E agora vem uma das lições mais poderosas e emocionantes que Undertale carrega. A ideia de que todo mundo pode mudar. Que ninguém tá perdido para sempre e que existe redenção até para os piores erros. Essa mensagem fica mais clara no final da Rota Pacifista, quando você encontra Azriel Drimur, o último chefe. A forma final do vilão que parecia invencível. Quase um deus. Ele é apresentado como o ser mais forte do jogo. Ele te ataca com tudo, diz que vai te apagar da existência, que nada do que você fez até lhe importa. Parece o fim, mas o que você faz? Você continua lutando, não com força, mas com amor, com memória e com laços. Você chama pelos seus amigos. Você lembra ao Azriel de quem ele realmente era. Você insiste, mesmo quando parece impossível. E aí, no meio daquele caos, ele começa a mudar. Começa a lembrar e começa a sentir. E de repente aquele monstro todo-poderoso desaba. Chora e diz que sente muito, que tem medo e que não sabe como consertar as coisas. E nesse momento o jogo não é mais sobre batalhas, é sobre cura. É sobre alguém que carrega culpa, dor, arrependimento e que encontra perdão. Isso, pra mim, é uma das mensagens mais fortes de toda a Bíblia. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Essa é a essência da redenção. Não importa o que você fez, quantas vezes você errou, quantas pessoas você machucou. Se você se arrepende de verdade, se você se abre, se você aceita o amor e o perdão de Deus, você pode recomeçar. Azriel, no fundo, era só uma criança com o coração partido. Ele tinha perdido alguém que amava, ele se deixou consumir pela dor, pelo ódio e pela escuridão. E a gente faz isso também, né? Às vezes a gente se fecha, se endurece, se afasta das pessoas, tudo por causa de mágoas que a gente carrega. Mas isso não precisa ser o fim da história. Jesus veio justamente para nos dar esse novo começo, para dizer: ei, eu sei o que você fez, mas eu te amo mesmo assim. E se você quiser, eu posso te dar uma nova vida. Undertale mostra isso com maestria. O personagem mais perigoso, mais ferido e mais perdido é restaurado pelo poder da amizade, do perdão e do amor persistente. E essa restauração não acontece porque alguém foi mais forte que ele. Acontece porque alguém acreditou nele. Isso é redenção, e isso é graça. E isso não é só um final bonito do jogo. É uma verdade que pode transformar a nossa vida também. Porque todos nós erramos, todos nós carregamos falhas. Mas Deus olha pra gente e diz: você ainda é meu filho, eu ainda acredito em você. E se Deus faz isso com a gente, porque a gente não pode fazer isso com os outros também? No fim das contas, não é só um joguinho de gráficos simples e batalhas diferentes. É um espelho, um lembrete, uma mensagem poderosa escondida em pixels e diálogos engraçados. Porque por trás de cada monstro, de cada luta, de cada escolha, tem uma verdade que ecoa direto da Bíblia. Amar é mais forte que odiar. Perdoar é mais corajoso que machucar. E todo mundo mesmo, pode ser transformado. Olha que louco, um jogo feito por uma pessoa só, com música feita em casa e gráficos que parecem de outra época, conseguiu transmitir o mesmo tipo de amor que Jesus ensinou há mais de 2000 anos. E isso mexe com a gente, porque mostra que esses valores não são só religiosos, não são só coisa de crente, são humanos, universais. São sementes que quando a gente planta no coração, crescem e mudam tudo ao nosso redor. A misericórdia, por exemplo. Quantas vezes a gente reage no automático, querendo bater de volta e responder na mesma moeda?
e se vingar. Mas Jesus e Undertale mostra outro caminho, o caminho da graça, de olhar para o outro com compaixão, mesmo quando ele não merece. A empatia também. Em vez de julgar, a gente para e pensa: o que essa pessoa tá passando? Às vezes é isso que falta pra gente entender alguém que a gente considera difícil. E por fim, a redenção, o perdão, o recomeço. Essa é, talvez, a mensagem mais linda de todas, porque quem nunca errou? Quem nunca se perdeu um pouco no caminho? E Deus, assim como o protagonista de Undertale, nunca desiste da gente. Ele insiste e acredita. Ele continua chamando pelo nosso nome, mesmo quando a gente acha que já não tem mais jeito. A real é que Undertale não precisa ser um jogo cristão para carregar uma verdade divina, porque Deus fala de muitas formas, e às vezes ele usa até um joguinho indie para tocar o nosso coração e lembrar de quem ele é e de quem nós podemos ser. Então, se você gostou dessa análise, eu te faço um convite. Da próxima vez que jogar, joga com coração, não só com estratégia ou para pegar o melhor final, mas joga pensando no que cada escolha diz sobre você. E mais importante, leva isso para a vida. Perdoe mais, escute mais e ame mais, porque como Jesus ensinou, é isso que faz o mundo um lugar melhor, e é isso que faz da nossa vida uma jornada que realmente vale a pena. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva e deixe o seu like. Se você não entendeu algo ou tem uma sugestão de vídeo, deixe nos comentários, e é isso. Até a próxima.